No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e dessa vez a gente vai falar sobre educação. Está curioso? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Antes, é claro, eu quero fazer os convites que eu sempre faço todas as semanas. Então vamos lá. Se você está lá no Bom e Velho Rádio, no 106,3, nós também estamos em outras plataformas, a começar pela Alexa. Você tem uma Alexa em casa? Então é só falar para ela, Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Além disso, você pode baixar o aplicativo Radiosnet no seu celular, seja ele Android ou iPhone. E o melhor, viu? Esse aplicativo é gratuito e você pode ouvir várias rádios. Mas é claro que eu vou falar para você ouvir a Nova Onda News. Então, dentro do Radiosnet, você procura por Nova Onda News ou Nova Onda Limeira, e lá você vai ter a Nova Onda à sua disposição, com muita música de qualidade, muita informação, tem programas muito bons, notícia o tempo inteiro para você ficar bem informado e dar uma relaxada com as músicas maravilhosas no meio da nossa programação. É claro que nós também estamos no YouTube. Então, no YouTube é só você se inscrever no nosso canal, @Nova Onda News, e lá você vai poder ver, rever e compartilhar todos os nossos conteúdos, os nossos podcasts. Tem muita coisa bacana que eu tenho certeza que vai ajudar não só você, como aquelas pessoas que estão ao seu redor também. Então, se inscreva no nosso canal e faça um bem para a sociedade. Compartilhe conteúdo de relevância. E claro que nós também estamos no Instagram. Siga a gente, é só procurar por @Nova Onda News e fique por dentro de tudo que acontece aqui na nossa rádio. Acesse também o nosso portal novaondanews.com.br para ficar por dentro de todas as novidades. Feito todos os convites, vamos agradecer sempre a Multi Entretenimentos, que está sempre presente aqui com a gente, fazendo o seu evento o maior sucesso, com a maior alegria. E claro, com aquela qualidade que só a Multi Entretenimento tem. Pronto, convites feitos, agradecimentos feitos. Vamos começar agora o nosso programa. E hoje nós vamos falar sobre educação, que eu já adiantei lá no início, e em especial de uma escola que tem aqui em Limeira, que tem uma importância gigantesca, não só para a cidade de Limeira, como também para toda a região, porque por lá se formam muitos alunos que vão trabalhar nas indústrias e vários outros lugares. Eu estou falando da ETEC Trajano Camargo, a Escola Técnica Trajano Camargo, que fica no centro da cidade de Limeira, e olha só que maravilha, ela está com inscrições abertas para 3 cursos, que são os cursos de mecânica, metalurgia e química. Quem vai contar tudo para a gente sobre o Trajano é o professor Robertson Marcomini, que é o vice-diretor, professor e também filósofo. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e trazer novas informações sobre a ETEC Trajano Camargo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o programa Onda Talks é uma referência para nós aí na parte da internet, e eu quero estar aqui para falar um pouco mais sobre essa questão do vestibulinho e também falar um pouco sobre a história da ETEC Trajano Camargo, que eu amo de paixão. Vamos começar falando sobre o vestibulinho, que é o que interessa para os alunos. Professor, estão abertas as inscrições, inclusive terminam nesta sexta-feira. Quem que pode se inscrever nesse vestibulinho, professor? Nesse vestibulinho, a gente tem os alunos do segundo ano do ensino médio, que pode se inscrever. Então, aquele aluno que está no segundo ano do ensino médio e que precisa de uma oportunidade no emprego, porque nós temos hoje várias vagas de estágio nessas inscrições. Então, segundo ano do ensino médio, indo para o terceiro, ou quem já concluiu o ensino médio, quer se recolocar no mercado, essa é a oportunidade. Nós temos aí os 3 cursos: mecânica,
metal e química. E eu falo que são 3 peças de ouro, porque o mercado hoje exige qualificação. E aí, como a gente vê esses reposicionamentos do mercado, também de procurar mais peças qualificadas, mais pessoas qualificadas, hoje nós temos aí uma história de 73 anos e vamos já nos preparando para 74. É uma oportunidade muito, muito importante hoje. E a nossa motivação dentro da Escola ETEC Trajano Camargo é fazer a diferença na vida dessas pessoas. A gente sabe muito bem que quando o indivíduo entra na escola, ele não quer simplesmente mudar a vida dele. Ele acaba mudando, alterando a vida da família inteira. Então, nada melhor do que você entrar numa escola como essa, que tem o seu vestibulinho, que custa R$50, depois você não vai pagar mais nada. Então, são 3 semestres e isso passa rápido. Se a gente observar, nós não temos essa modalidade à distância. Então, as aulas são práticas, você tem professores ali diariamente e a aula acontece de segunda a sexta, no período ali das 7 horas até 10h40, 10h50 da noite. E a ETEC Trajano Camargo é uma escola referência aqui em Limeira, né, professor? Nós sempre falamos a frase que ou alguém estudou ou conhece quem está estudando na ETEC Trajano Camargo. Eu acho que mais da metade da população limeirense com certeza passou pela ETEC Trajano Camargo. Isso sem falar da questão do pessoal que é da região. Nós temos alunos de Santa Bárbara, nós temos alunos de Cordeiro, Cosmópolis, Arthur Nogueira, e já veio gente até de Sumaré estudar na escola. Eu vi agora no vestibulinho, tem gente de São Pedro que se inscreveu para o vestibulinho de química, por exemplo. Porque eles querem se recolocar no mercado. Então, a maneira como ele vai conseguir estudar, aí é a dinâmica da vida de cada um, né? Mas a motivação aí é a gente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu gosto muito da educação. A educação ela é um projeto que faz com que as pessoas se libertem da ignorância e, principalmente, mudem a vida para melhor, né? Acho que se a educação for muito bem respeitada por muitos governos aí, acho que a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Com certeza. E aí, professor, para esse vestibulinho, a gente tem 3 cursos, né? Que é Mecânica, Metalurgia e Química. Por que esses 3 cursos? E qual que é a diferença desse vestibulinho de meio de ano para o vestibulinho de final de ano? O vestibulinho do meio do ano, ele atinge diretamente as pessoas que já estão ou estão querendo melhorar, se recolocar no mercado. Ele é um curso voltado mais para as empresas, para o comércio, para a indústria. Então, hoje, você vê, por exemplo, metalurgia. Nós temos grandes empresas aqui na cidade de Limeira que são fantásticas. Você pega aí a Furlan, por exemplo, que é uma baita de uma empresa. Você tem aí a Ciesp, que é hoje uma referência aí no rol das indústrias que nós temos. A área de química é fantástico quando você observa que o seu e-mail não para de chegar a mensagem: eu preciso de aluno de química. E recentemente eu recebi uma vaga de estágio de Piracicaba, uma multinacional. Aí ele falou: aqui nós não temos nenhuma escola técnica que possa nos ajudar nisso. Você pode? Eu falei: tranquilo, mas antes vamos tomar um café, porque além de química eu tenho outros cursos. Aí a gente conversa, fala um pouco da história, porque não é simplesmente chegar e falar assim: tá aqui, é isso que você precisa. Não, eu acho que é importante também eu ver qual é a sua dor e principalmente você também ver qual é a minha dor.
Acho que o meu cargo hoje como vice-diretor na ETEC Trajano Camargo é fazer essas relações com as empresas e com outras escolas para a gente mapear a nossa realidade no município. Eu gosto muito, assim, da mecânica, porque às vezes o pessoal fala assim, mas é mecânica automotiva? Não, mecânica automotiva você procura o Senai. Nós temos a mecânica industrial para servir realmente as empresas. Então, desmistifica muita coisa. E o que eu acho surpreendente, às vezes, é encontrar, por exemplo, no campo da metalurgia, mulheres. Nós temos 2 mulheres que estudam metalurgia. Caramba! Eu chego assim e falo assim, o que vocês estão fazendo? Nós viemos da empresa, esse aqui é o meu marido. Nossa, então só não está mudando uma, está mudando 2 realidades. Legal. E às vezes à noite eu encontro o casal lá lanchando ou jantando. Eu falei, nossa, que legal que isso está acontecendo e eu estou conseguindo perceber a mudança. A gente já vai falar da presença das mulheres nesses cursos, professor. Mas antes, a gente até estava conversando antes de entrar aqui no programa, e o senhor estava falando que aumentou muito a parceria com empresas, né? Como é que está sendo esse processo para o Trajano fazer essas parcerias com empresas para que elas queiram e contratem os alunos que saem do Trajano Camargo? Olha, as gestões anteriores, elas fizeram o que elas tinham que fazer, fato. Né? Eu sempre falo para o meu colega, que é diretor, nós temos que honrar o legado de todas as gestões. Crítica, eu acho que a gente tem que fazer a crítica construtiva. Quem veio antes de nós teve que amassar barro, teve que fazer muita coisa que talvez nós não estaríamos preparados. E hoje a gente tem uma escola muito preparada. E as gestões anteriores, elas não buscavam bater na porta das empresas. E uma das situações alarmantes que a gente tem para sobreviver uma escola como a ETEC Trajano Camargo, ela recebe do Centro Paulo Souza R$8.000. R$8.000 por mês para sobreviver. Então, tem muita coisa que a gente tem que ralar para fazer a coisa acontecer. Então, eu olhei para a cara dele, falei, olha, Matheus, a gente tem dois caminhos. Ou a gente chora, ou a gente arregaça a manga da camisa e trabalha. Cada um foi para uma área. Então, ele, por exemplo, ele está mais na gestão e eu estou correndo mais com as empresas. Quando eu cheguei, nós tínhamos somente 4 empresas. 4 empresas que falaram que eram parceiras. E eu falei, eu não sou de Limeira. Eu não nasci em Limeira. Então, eu vim para Limeira em 2008. Então, o pouco conhecimento que eu tenho, graças à minha esposa, que é limeirense, que me ajuda muito no entendimento do conceito de família, uma cidade, a gente fala que é do interior. Né? Cidade então, conservadora ainda. É uma cidade conservadora, tem uma sociedade que o sobrenome muitas vezes tem referência, eu já ouvi isso. Qual que é o sobrenome? Eu falei assim, olha, gente, eu não dou aula dessa forma, sabendo o sobrenome. Para mim, você é Joaquim, você será Joaquim. Mas eu percebo também a gente tem que entender quais são as peças que estão no tabuleiro. Então, fui batendo de porta em porta, algumas portas fecharam, sim. Tem empresário que não quer nos receber. Tem alguns empresários que não querem que os seus funcionários evoluam. É triste isso, né? Mas é a realidade. E teve empresa que falou, não, vem aqui, eu quero te receber. Tomamos um café, conversamos sobre qual é a nossa história no mundo da educação e fizemos uma parceria. A parceria, qual é? É tirar um pouco da dor dele. Qual que é a dor de muitos empresários hoje? A falta de mão de obra. Então, a gente hoje deu até um cavalo de 360 graus. Nós tínhamos uma ideia de quais são os cursos que nós iríamos abrir no final do ano. E com essa batida de porta em porta, a gente percebeu que tem algumas dores que nós não estávamos trabalhando. Então, houve até uma alteração no nosso calendário devido a essas conversas. E aí, por isso, inclusive,
que foram essas as opções de cursos agora para esse vestibulinho de meio de ano, né? Total. Tanto que de 4 empresas, nós somos para 28 empresas parceiras. E eu falei que eu não quero parar, eu quero dobrar a meta. E quem for vir na gestão posterior, que faça um bom trabalho. Eu não tenho problema nenhum. Eu quero deixar um legado para essa escola de números muito importantes. Quem vai vir depois, eu espero que faça melhor, porque a gente está para isso, né? Pegar um número e transformar isso em uma coisa muito melhor. O curso, por exemplo, de Química, que é assim, que o pessoal atravessa demais, assim, nós temos aqui duas multinacionais que insistentemente falam assim, eu preciso de aluno de Química. Só que não é simplesmente chegar e falar assim, tá aqui os 2 alunos. Não, eu ligo, e aí, tá tudo bem? Esses 2 alunos, eles estão sendo muito bem recebidos, porque eu quero também um feedback. Porque se a empresa não estiver de acordo com aquilo que eu acredito, que a educação acredita, eu falo assim, eu acho que é melhor a gente parar por aqui. E a nossa relação, ela tem que ser transparente. Transparente de que forma? Olha, eu estou te ajudando, eu estou conseguindo sanar a sua dor. Se ele falar que não, então a gente para por aqui e a conversa tem que ser outra. A gente tem que remodelar isso. A gente tem percebido, né, muitas empresas em diversos segmentos falando dessa falta de mão de obra e principalmente da falta de capacitação dessa mão de obra. Quando o senhor procura essas empresas, o que eles relatam? Tá faltando consistência nessa capacitação? Por que está nesse nível das pessoas estarem com essa falta de mão de obra e com essa falta de capacitação, professor? Olha, é engraçado que o pessoal fala assim, geração mimimi, geração... E eu acho que em alguns lugares tem isso sim. Mas eu acho que na ETEC Trajano Camargo, eu falo que a gente está desenvolvendo uma metodologia. E como eu sou da área da filosofia, eu falo que método é um caminho. Método significa caminho. Então, até acho que o fim da nossa gestão, eu quero propor essa metodologia. E eu não criei nada, eu só percebo, porque quando a gente fala de ver é uma coisa, perceber é outra, é dar uma atenção. E hoje eu estou dando uma atenção. Qual é a metodologia hoje da ETEC Trajano Camargo? Quando a gente pega o empresariado, e olha só, esse ano a gente abriu o curso de DS, Desenvolvimento de Sistema. A gente convidou 15 empresários, e fizemos uma roda de conversa com os alunos do primeiro ano. Foi fantástico. Porque alguns falaram assim, vocês acham que a área de desenvolvimento de sistema é exatas? É humanas? Você tem que se dar bem. Ali quebrou vários paradigmas. Que eu acho bem interessante. Ainda está gravado na minha mente. Eu falei para o diretor que eu preciso escrever todos esses... Porque nós temos só 4 anos. Pode ser reeleito para mais 4. Mas eu quero relatar muito das nossas aventuras na gestão. Eu falo de aventura porque é divertido. Eu não vejo uma tragédia grega. Eu vejo uma diversão. E aqueles empresários assim, meio acuados no primeiro momento e depois se soltaram. Falaram, não, a gente quer pessoas de humanas exatas, que saibam dialogar. Aí falou assim, aqui vocês vão ter o básico para entrar na nossa empresa. Mas a gente precisa de comportamento, a gente precisa de pessoas com coragem, pessoas que se despertem para esse mundo. Naquele momento, muitos começaram a falar assim, eu acho que é isso para mim. E olha só, dentro de uma sala de 40 alunos de desenvolvimento de sistema, eu tenho 2 meninas. 2 meninas. Porque na tecnologia, a gente percebe que muitas vezes as mulheres falam assim, não é para mim. E a mulher pode se colocar em qualquer lugar hoje no mercado. E alguns empresários falam assim, aquelas 2, eu tenho muito mais interesse que todos esses anos. Porque me falta essas habilidades que elas têm, que eu não tenho hoje na empresa.
Isso abriu os olhos das duas que frequentam o curso, que eu achei muito bom, muito bom. Inclusive, já vamos entrar nesse assunto, então. A indústria, ela foi conhecida durante muito tempo por ser um segmento machista, né? Em que a presença de homens era muito maior do que a presença de mulheres. Como é que está sendo essa mudança desse segmento, dessa visão, para também abrir essas portas e essas oportunidades para as mulheres, professor? É fantástico, porque eu vim de uma casa. Meu pai, por exemplo, ele é caldeireiro, hoje aposentado. Meu pai não queria que eu estudasse. Olha que situação. Eu falei, pai, eu quero estudar, eu quero melhorar de vida. Eu vejo o senhor chegando cansado. Imagina, lá botar o dia inteiro. E aí eu percebi que o meu pai não tinha nem paciência comigo, porque estava totalmente cansado. A minha mãe era do lar. E eu falei assim... Como que a gente altera isso? Alguém tem que dar o primeiro passo. Quando você busca na educação uma solução, tem que ter pessoas que te apoiam, né? E ao ver essas pessoas hoje, professores que estão conosco, eu falo que desde o vigia, muitas vezes o pessoal fala assim, uma pessoa ali qualquer. Não. Ele fala bom dia, ele pergunta, as pessoas da faxina, fantástico, conversam, dialogam. Eu falo que hoje a gente é uma família. É até uma maneira romântica de dizer, mas quando você percebe a revolução nos cursos acontecendo, você fica de queixo caído. Por exemplo, no curso de soldagem, a gente tem uma mulher, soldagem. Mas ainda é um número pequeno, né, professora? A gente percebe ainda uma mulher no de soldagem, 2 no de desenvolvimento de sistemas, 2 no de metalurgia. Ainda é um número muito pequeno de mulheres para essas áreas, né, professor? Por isso que eu falo que a gente não tem que desanimar. A gente tem que procurar dobrar a meta. No Centro Paulo Souza, existem algumas aberturas para essas cotas. Então, por exemplo, na mecânica, é muito comum ter uma mulher, 2 meninas. No desenvolvimento de sistema, abriu para 2 também. 2 vagas, e essas meninas entraram. E ainda até perguntei, era a segunda opção? Porque tem, no vestibulinho você pode se inscrever para primeira opção, segunda opção. Ela falou, não, é a primeira. Eu falei, mas por que DS? Desenvolvimento de sistema. Falei, porque eu gosto, porque eu acredito que eu posso fazer alguma coisa diferente nessa área. Falei, então vem com a gente. Vem com a gente, porque é esse público que a gente quer. É pequeno hoje? Vamos dizer que sim. É diferente do curso de nutrição. Nós temos aproximadamente de 40 alunos, nós temos 37 que são mulheres. Tem 3 homens lá. E que, assim, não sofrem preconceito. Mas a mulher dentro da mecânica, da metalurgia, ela sofre bastante preconceito. Sofre ainda, professor? Sofre porque nós temos também um quadro de pessoas que acreditam que aquilo não é para elas, né? Eu falo que hoje a gente tem meios para denunciar. Mas quando eu estava na faculdade... eu falo na faculdade quando estava no doutorado, viu? Que eu comecei a ir para a faculdade em 99. Terminei pouco tempo. Eu escutei muito, por exemplo, no curso de engenharia, que é um público muito masculino, falar assim, o que você está fazendo aqui? Seu lugar é no fogão, pilotar fogão. E, assim, são faculdades renomadas, que a gente fala assim, escolas públicas renomadas, com esse tipo de professor. É muito dolorido. E aí entra a questão, né? Nós esperamos que mais homens tenham a mesma força de propor para essas mulheres a questão do protagonismo, né? E imagine você que nós tivemos três diretoras na ETEC Trajano Camargo. E nós tivemos
3 diretores que talvez a preocupação era outra. E esse ano a gente fez uma homenagem para uma mulher que eu acho muito especial. Muitas pessoas deveriam olhar a história dessa mulher de uma maneira diferente. É a Maria Tereza, que é a esposa do Dr. Trajano, né? Até falo Dr. Trajano, mas ele não teve nenhum doutorado. Ele é doutor pelo reconhecimento da elite. Ele era engenheiro. E é uma pena que a gente tenha a placa hoje Dona Maria Tereza. Eu falei, deveria ser doutora, já que para fazer um combinar. E aí eu olhava assim, e olhava pro diretor e falei assim, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Tem um quadro do Dr. Trajano aqui, mas quem que apoia esse cara aí? Quem que fez a diferença? Aí, vasculhando, ele falou assim, vamos ver quem é essa Maria Tereza. E eu acabei me apaixonando por essa mulher. Então, vamos contar essa história, aproveitando. Quem é Dona Maria Tereza e quem é Dr. Trajano Camargo? Dr. Trajano Camargo é um cara empreendedor, criativo. Ele é um engenheiro. As nossas ruas, é impecável. Que uma das principais é a Dr. Trajano. Eu falo que acho que do lado oposto deveria ter a Maria Tereza. Mas é um cara que vislumbrava. E que bom que a gente tem essas pessoas meio fora da casinha, né? E o Dr. Trajano foi esse cara, claro, também com suporte financeiro, né? Buscou muita coisa de fora e trouxe para Limeira. Foi o cara que pensou numa escola, pensou numa indústria, e aquela vez, em um determinado momento, essa indústria ela deu suporte para o estado de São Paulo. Então, nós tivemos uma famosa guerra civil, né, que foi dado suporte não só na publicidade, mas também na indústria, na confecção aí de armas dentro do conceito aí do Dr. Trajano. Mas, do lado dele, e eu falo do lado e não atrás, e muito menos na frente, né, ao lado dele tinha uma mulher que, ao meu ver, ela teve muita coisa na cabecinha dela. Porque ela é neta do Prudente Moraes, o presidente civil, e o pai dela, que é pouco relatado, já foi presidente da Câmara de Piracicaba. Então ela é uma piracicabana que veio para cá. E o marido morre com 40 anos. Se for ver 40 anos, é uma coisa pouca, né? Rápido o negócio, né? E quem deu suporte a tudo isso foi ela. Para quê? Para não só manter o patrimônio da empresa, e falou da questão da escola. Escola era uma coisa para elite. Burguesia. E ela abriu... Imagina, naquela época, no século ali 20, tem uma mulher que falou assim, calma aí, preciso de uma escola aqui no centro da cidade. Aí a Escola Brasil. A Escola Brasil, ela bancou. Ela pensou que o Estado ia bancar, não bancou, falou, não, então vai do meu dinheiro, então, tá aqui. Ela foi a primeira, que, por exemplo, que pensou em questão de asfalto na cidade. Essa mulher, ela viu a indústria se tornar escola técnica hoje, ETEC Trajano Camargo. Ela viu isso. Ela participou de 2 formaturas da ETEC Trajano Camargo. Isso, para mim, é supimpa, é maravilhoso ver isso. E, principalmente, quando ela foi prefeita da cidade, ver a garra dessa mulher. Porque, imagina você assumir a prefeitura, agora você é prefeito, e tem 30, 40 coronéis fazendo um abaixo-assinado para você desistir. E você fala, não, vou continuar. Se você pegar várias fotos que nós colocamos na exposição lá, que foi retirada recentemente, que nós passamos ali 2 semanas com essas imagens, você percebe algumas fotos, ela forma ereta, e vários homens ali com a cabeça baixa. Aí você fala assim, ela fez o que ela tinha que fazer naquele momento. Ela colocou
a garra da mulher. Tem uma foto que tem ela, duas mulheres, né, mas ela está em destaque, os homens tudo conversando, todos os homens conversando, e ela sozinha. Isso, para mim, eu acho que é imperdoável na história, né? Porque você poderia conversar com aquela mulher. Ela tinha muitas ideias, né? Porque veio do berço político. Então, para mim, é fantástico. Hoje, é pertencer para uma escola que teve uma mulher. Claro que nós temos o patrono, o Dr. Trajano, mas eu gosto de ver sempre as pessoas que apoiaram, porque é isso que nós temos muito no empresariado masculino, né? Às vezes o cara tá lá numa reunião, mas quem que dá suporte, muitas vezes são aquelas mulheres, né? Isso a gente viu isso numa das reuniões da indústria que teve aqui em Limeira. Teve muitas filhas que estão assumindo hoje a empresa. Falou assim: muito obrigado, pai, e muito obrigado, mãe. Porque enquanto meu pai estava definindo o rumo da empresa, quem dava suporte a tudo isso era minha mãe. Então, parabéns aos dois. Isso para mim é de arrepiar, né? E olha, eu vi esse exemplo dentro da minha casa, viu, professor? Já fazendo aqui um relato pessoal, o meu pai, ele teve uma metalúrgica e a minha mãe é que deu o suporte para ele durante todos os anos. Muitas vezes ela deixava eu e a minha irmã com a minha avó e ela ia ajudar o meu pai na empresa. Entre várias outras questões que ela ajudava. Então, essa questão da mulher dentro das famílias e dentro da empresa é algo que também precisa ser valorizado, né, professor? Total. Eu vejo isso muito pela garra da mulher, né? Uma mulher hoje, para ela se deslocar para a empresa, trabalhar, ela não tá no mesmo papel que o homem, de ir lá falar de sustento, né? Os números dizem outras coisas, né? Você vê que hoje quem dá total suporte financeiro, quem hoje o IBGE fala que quem está dentro dessa linha é a mulher. Esse negócio de o homem de casa, não, é a mulher de casa. Porque quem dá o suporte financeiro, quem mantém a casa em dia é a mulher. É uma pena que talvez, eu falo pro meu filho, eu gostaria muito que você visse algumas revoluções. Meu filho só tem 10 anos, mas ele sabe muito bem que hoje eu não nasci no berço esplêndido, né? Como eu falei, eu sou filho de caldeireiro, uma dona de lar, e eu falo, muitas coisas que a gente oferece pro meu filho, eu quero que ele valorize a nossa história e principalmente pertença a essa mudança, essa revolução de ter mais mulheres num certo protagonismo, não só na área da educação, mas principalmente da ciência, né? Com certeza. E aí é claro que eu vou te provocar mais um pouquinho, professor. Por que ainda faltam mulheres na indústria? Faltam mulheres por causa da cultura. Nós temos uma cultura muito machista, em que o homem se tornou uma figura de respeito, de heroísmo. Eu vejo isso na educação. Às vezes uma mulher, para se destacar na ciência, ela tem que estar fazendo um artigo em conjunto com um homem. Você vê, por exemplo, a vacina da Covid. Teve uma mulher de destaque, mas ela teve que colocar o nome de um homem para ter um certo vislumbre ali no negócio. E isso é ridículo. É ridículo, né? Porque no campo da ciência, que a gente acredita que tenha grandes intelectuais, muitas vezes ainda tem um certo preconceito. Eu tive várias professoras na faculdade, mas a gente observa que muitas vezes para elas estarem lá, o número é altíssimo de professoras de faculdade solteiras, divorciadas, porque muitas vezes na cabeça de um homem, ou ele tem que estar junto,
ou ele não admite que muitas vezes ela ganhe mais do que ele. Eu falo para minha esposa, não vejo a hora de você ganhar mais do que eu, ficar um pouquinho mais em casa, né? Mas, brincadeira à parte, ainda é uma cultura que nós temos. E cultura a gente não muda de um dia para o outro. Eu acho que, por exemplo, a gente está fazendo uma certa alteração cultural na ETEC Trajano Camargo. O Hegel fala muito isso, né? Nós somos filhos da nossa época. E temos que pensar a partir da nossa época. O meu pai caldeireiro e tal, ele assim, deu o suporte melhor que a gente teve naquele momento. Mas hoje eu olho e falo assim, eu respeito a história, mas eu quero fazer melhor. Quero fazer diferente. E eu quero que o meu filho olhe para mim e fale, pai, até aqui, muito agradecido. Daqui para cá, eu quero fazer melhor que você. Porque é para isso que a gente às vezes coloca os filhos nesse mundão, né? Ser melhor do que nós. Porque ser pior, aí não dá. Com certeza. E aí, claro que a gente já aproveita e deixa um recado para as mulheres e meninas que estão nos ouvindo. Meninas, tem espaço para vocês. Adquiram esse espaço, peguem esse espaço para vocês. Tem vaga, né? Muitas no Trajano. vagas. Dá para ir, né, professor? Olha, olhe lá e fala assim, metal, química, mecânica, isso aí é para mim. Encara, vai para cima, porque tem muito empresário, muita empresária no ramo de indústria querendo vocês. Isso é fato. Isso é fato. Nós estávamos numa reunião com algumas empresárias, elas ficaram encantadas com a história da Maria Tereza. Eu falei assim, eu também estou encantado, porque nós tínhamos um tesouro e você imagina, dentro da escola não tinha um quadro, tinha um lugar com o nome dessa mulher. Isso, eu achava um absurdo isso. Então hoje nós temos um quadro do mesmo tamanho que o nosso patrono e eu falo, agora só falta uma plaquinha lá para combinar, ficar tudo combinado ali. Mas eu acredito muito que até um determinado momento o Dr. Trajano nos serviu como um bom exemplo. Mas para ele ter existido, tinha uma mulher ao seu lado. Então, eu acho que faz juiz à história dessa família. E eu falo que a ETEC Trajano Camargo, ela é uma oportunidade. E eu vejo até casais que se conheceram na ETEC Trajano Camargo. Nós temos aí dois casais de empresários que voltaram, depois de muito tempo, se formaram lá, e agora querem investir na escola. E a melhor coisa que me aconteceu quando eu estava andando com eles na escola, mostrando, aí eles falaram assim, a gente se conheceu aqui. Que legal. Eu falei, que história linda dos dois. E eu falei, olha, nós estamos de portas abertas, o que vocês puderem nos ajudar, tá tudo bem. Eles falaram, não, isso aqui faz jus à nossa história. A gente quer melhorar a escola a partir de contratação de estagiários e principalmente ajudar em laboratórios. Hoje nós estamos sendo beneficiados por um casal que voltou depois de muito tempo para falar assim, não, esse laboratório pode deixar por minha conta. Está trocando prateleiras, está mudando todo o visual. Isso para mim é enriquecedor, porque, como eu falo, a água do Trajano Camargo rendeu muitos frutos, até, como eu falo assim, até o amor ali, né? Teve casais que se encontraram e hoje, assim, estão 20 anos casados. Até porque em 73 anos de história, muitos alunos já passaram pela ETEC, né? Muita gente. A gente fala com muito orgulho da história dessa escola. Eu falo que eu tenho medo de envelhecer e criar muitas raízes, né? Eu quero passar por essa escola. Eu acho que a gente tem essa pretensão, passar e deixar bons legados.
bons frutos. E honrar quem veio antes e desejar sempre quem vai vir depois seja muito melhor que nós. Porque eu acho que a educação merece isso. O senhor falou de que está de portas abertas. E as empresas que querem fazer parceria? Pode, professor? Por favor. Eu já até passo o telefone, 3441-8838. Entre em contato, fala, ó, quero conversar com o Robson. A minha empresa quer contratar pessoas da ETEC Trajano Camargo, quer ajudar. Nós temos muita coisa ali esperando essas pessoas para fazer mudança. Tá? Muito legal. Fica a dica, eu vou repetir o telefone no final do programa, mas você que é empresa também, olha, tem aqui, ETEC Trajano Camargo, faça uma parceria. Total. Né? Professor, e a gente tem visto muito sobre inteligência artificial. Como é que vocês estão lidando com a inteligência artificial na ETEC Trajano Camargo? Olha, a gente tem que entender que ela veio para contribuir. Eu sou da 4ª Revolução Industrial. Né? Primeira revolução é o carvão, a máquina a vapor. A segunda, a gente tem energia elétrica. E a terceira, o computador. Eu lembro muito bem o quanto era difícil ligar o computador, entrar na internet. E quando falaram sobre o computador, falaram que iria fazer com que a gente tenha mais tempo. E o que parece não está acontecendo com algumas pessoas, né? Você vê a inteligência artificial na mão dos alunos. Total, tranquilo. O que, na maioria das vezes, eu uso, até dentro do meu trabalho, é para isso. Reduzir o meu tempo naquilo, muitas vezes burocrático, que não precisa tanto da minha atenção, mas para resolver outras coisas que merecem mais minha atenção. Exemplo, eu posso fazer um comunicado rápido, então não tem problema nenhum. Agora, mandar uma mensagem ou conversar com o meu professor, eu acho que isso é muito mais interessante. Então, às vezes eu penso assim, eu vou ganhar tempo aqui para eu poder sentar e conversar com aquele professor. Porque, para mim, a conversa não se resume no e-mail e não se resume num WhatsApp. Eu gosto de tete-a-tete, que é o que eu percebi hoje com o empresariado. O empresariado, ele acha muito interessante o e-mail, o WhatsApp, tudo, mas o tomar café, o conversar, faz ainda muita diferença para muitas empresas. E eu acredito muito nisso. Eu ganho tempo com a burocracia, mas para lançar ali a atenção dentro dessa situação. Eu tenho hoje professores que estão se adaptando a isso. Às vezes, para fazer uma prova, antigamente se gastava minutos, hoje se faz segundos, né? Mas eu sempre falo que a tecnologia pode também nos enganar. Então, tem sempre um alerta. As provas, elas são mais adaptáveis. Hoje, por exemplo, nós temos alunos autistas na escola. Não custa um professor que muitas vezes, assim como eu, não tive formação sobre trabalhar com esses alunos, falar assim, olha, chat, transforma essa prova em um modelo para um aluno autista do 2º ano do ensino médio, tal, com as qualificações, e vai remodelar. E isso é importante, porque você está adequando o seu trabalho para uma realidade que muitas vezes você não foi preparado. Eu não acho problema nenhum. Acho que a inteligência, ela veio para nos ajudar, nos auxiliar. E os alunos, professor, eles têm utilizado a inteligência artificial para a entrega de trabalhos? Total. Mas é a dinâmica, né? O aluno, ele quer sempre achar que sabe mais. E algumas coisas eu acho que na dinâmica deles, nas musiquinhas, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Mas a gente tá velho na escola, né? E eu falo que dentro dessa performance, a prova não prova nada, né? Prova não prova nada. É o dia a dia. Então, muitas vezes você pode usar para fazer inteligência artificial muitos trabalhos,
mas é o dia a dia. O empresariado, assim como nós, somos olhistas. Então, a gente sabe muito bem quem é o malandro, quem é a pessoa que muitas vezes tá do seu lado e é uma preciosidade, que ele tem um bom vocabulário. Eu me encanto muito com o aluno, muitas vezes quer dar desperto e muitas vezes não sabe nem fazer uma pesquisa no Google. Quando eu dou aula assim e a apresentação do trabalho, eu acho magnífico receber alguns trabalhos com inteligência. Eu aprendo, eu até faço algumas observações porque eu tenho domínio daquele assunto. Então é diferente. Então eu acho que quando você usa e você tem domínio, você modela. Isso fica muito legal. Agora, quando você não tem entendimento, você joga para inteligência, você é enganado, muitas vezes. E aí eu faço algumas observações, eu peço para que apresente, e aí o vocabulário parece outro. Eu falei assim, você está me enganando? Que ali naquele momento é o dilema ético correndo. Ele falou, professor, eu pedi uma ajudinha. Percebi. Porque quando você vê muito, vamos falar, muito perfeitinho, aí você começa a discutir sobre essa situação. Então, eu não tenho problema nenhum com a inteligência. Eu acho que a gente tem que utilizar para ganhar o tempo, para fazer as coisas acontecer. Então, às vezes, dentro de algumas situações, eu até utilizei nos meus trabalhos burocráticos para resolver, mas sempre tendo esse escopo. Essa aqui é minha parte, essa aqui é a máquina me dando auxílio, que eu jogo ali e ela me dá as ideias que, por exemplo, que eu já tenho ali um certo conhecimento, é legal, muito bom. E vocês pensam em colocar um curso sobre inteligência artificial, de que forma que isso pode ser aplicado em empresas, em indústria? Nós temos aqui, hoje, 73 anos de escola. Ano que vem, nós vamos ter uma parceria com a FATEC de Limeira. Então, em junho, agora, meio, como falar assim, é um surprise. Em junho, a gente já vai sentar com o novo diretor da FATEC, que o termo não é diretor, é coordenador da FATEC. Nós vamos pensar dentro do escopo a contribuição da ETEC Trajano Camargo para a sociedade limeirense junto com a FATEC. A gente mais uma vez, não somos concorrentes, nós vamos fazer uma parceria. E sabendo muito bem, hoje vem sendo anunciada a inteligência artificial como uma das graduações hoje pela Unicamp, a gente não quer fazer concorrência, a gente quer complementar isso. Então vai ter um curso de desenvolvimento de sistema, possivelmente na FATEC, porque tecnologia hoje é impossível a gente não ter, né? Então, quanto mais pessoas preparadas para a tecnologia, melhor. E hoje, né, tudo gera tecnologia, né? Quando um empresariado fala assim, eu não ganhei dinheiro com a tecnologia, então você não soube usar, porque a tecnologia está hoje na sua mão. Com o próprio celular, você consegue fazer um mapeamento das ruas, né? Eu estava lendo o livro Apaixone-se por Problema, do inventor Uriel Levin. Ele criou o Waze. E eu vi quanto ele sofreu com essa startup. E ele fala, apaixone-se pelo problema, porque quanto mais problema, para mim é melhor. Tem gente que não gosta de problema. Eu amo problema. Depois que eu li esse livro, primeiro porque eu sou da filosofia. Quando o pessoal fala assim, o filósofo adora fazer perguntas. O filósofo adora trazer problemas. Porque se não tiver problema, a vida é muito monótona. Então, quando eu li esse livro, para mim foi uma mudança de paradigma total. Que eu vi a dinâmica que ele sofreu, quando pensar fora da caixinha sofre, e hoje eu tenho procurado muito esse empresariado que pensa fora da caixinha, que quer investir com a gente,
quer mudança de paradigma, quer quebrar esses paradigmas anteriores. E é um desafio, Mas esse eu recomendo muito. Apaixone-se pelo Problema, é um grande livro. Eu já até anotei aqui, já vou pôr na minha lista de livros a serem lidos, que eu sou a louca pela leitura, então eu já coloquei aqui na minha lista. E, professor, a gente já está falando de cursos futuros, de pensamentos futuros. Tem novos cursos vindo aí na ETEC Trajano Camargo? Sim. Há uma possibilidade, isso a gente ainda não fechou totalmente, porque nós temos hoje muitos cursos rodando. Então é normal o curso de administração, curso de nutrição, o curso de metalurgia, mas quando a gente fala do vestibulinho do meio do ano, ele é mais modular, é mais pro técnico, são 3 semestres. O curso do final do ano, ele é mais para molecada, então é mais para o ensino médio e técnico junto. E o que a gente foi percebendo nas andanças aí com as empresas, que existe uma falta de curso de química à noite. Caramba! Nós temos muitos alunos no modular que já estão empregados. E quando eu fui com a vaga de emprego, eu falei, olha, gente, estágio. Aí a empresa falou assim, mas a gente não quer do técnico, a gente quer do jovem aprendiz. Eu falei, a gente não tem. Nós não temos. E aí se faz a necessidade de fazer o curso do MTech Química à noite. Porque para suprir uma situação de joias, nós temos muita empresa da indústria de joias, nós temos multinacionais que trabalham com produtos, com laboratórios, e não tem mão de obra qualificada. Não tem mão de obra que eles consigam moldar para essa situação. Então, é um dos cursos que a gente quer. Inclusive, já recebemos 3 cartas de empresas que falam assim, ó, o que vocês fizerem, a gente já vai contratar. Que legal, que legal. Além do curso de Química, professor, até a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, vocês têm uma expectativa, inclusive, de aumentar a quantidade de alunos na ETEC, né? Porque quem são esses alunos que vocês querem que faça parte da ETEC Trajano Camargo, professor? Nós temos, quando nós assumimos a gestão, eu, o professor Matheus e o grupo de coordenadores, nós tínhamos 700 alunos. Hoje a gente está com 1.000 alunos. A nossa motivação é ir para 1.200 alunos. Vai ser difícil? Vai. Vai ter mais problema? Vai. Mas eu acho que a equipe que nós selecionamos em conjunto, ela tá para isso. Se for para não ter problema, então nem entra no barco, né? E a gente teve uma novidade. A novidade foi perceber que a turma da manhã e tarde, a gente tem escola pública, mas tem metade de particular. Então a gente tem dois grupos de alunos no período da manhã e tarde. E à noite, quando a gente abriu esse ano, porque enquanto o Estado vem diminuindo o número de escolas estaduais à noite, de ensino médio à noite, a gente fez o inverso dessa escola, do Estado. A gente abriu para 4 cursos: desenvolvimento de sistema, nutrição, administração e logística. E aí eu tenho que correr atrás das empresas. Por exemplo, fui na Kabum, falei, olha, nós temos logística aqui, vocês querem? Aí eles falaram, pode ser 2? 2? Então sai lá de Cosmópolis, vem para trabalhar aqui, nessa área de logística. E a gente percebeu que o público da noite é outro. A turma que realmente quer uma oportunidade. Porque, assim, de algumas escolas que nós mapeamos, e eu gosto muito de trabalhar com números, mesmo sendo o pessoal falando que eu sou de humanas, né? Mas a gente fez essa estatística em cima dos números que as pessoas entrou. Então, a gente mapeou as escolas de manhã e tarde foram próximas. À noite foram um pouquinho mais distantes. E esse o nosso desafio hoje. Abrir para as escolas mais distantes do escopo que nós
estavam acostumados. Porque são essas pessoas, muitas vezes, que achavam que aquela escola não era para eles. Então, hoje, eu falo para você que a gente tem um desafio enorme de mudar a cultura da ETEC Trajano Camargo com o público que vai chegar ano que vem, que vai aumentar. Nós temos 3 cursos rodando hoje na sede, que são muito de escolas públicas que a gente não tinha conhecimento. Conhecimento assim, não frequentavam. E hoje, a minha maior motivação é bater na porta dessas escolas e falar assim, eu quero conversar com os pais. Diretora, a senhora pode marcar uma reunião e a gente fazer uma parceria? Porque essa escola, muitas vezes, ela também quer que esses alunos mudem de vida. Não é simplesmente escola técnica, né? Mas que também vá para o vestibular. E hoje, a gente estava até conversando nos bastidores, né? Na nossa época, eu, por exemplo, eu não cheguei a pegar cota, né? Eu não cheguei a pegar a escola pública de verdade. Eu só fui pegar a escola pública, a faculdade pública, quando eu fui fazer o meu mestrado, doutorado. Então, ali foi o meu grande desafio, porque eu vejo ainda que alunos de escola pública frequentando faculdade pública é ainda muito pouco, né? E esse é o nosso maior desafio, trazer mais escola pública para a escola técnica pública, né? Fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque, às vezes, o aluno de escola particular, ele vai lá, passa 3 anos, faz um cursinho e já entra na universidade, porque ele já foi treinado para isso, né? Eu dou aula em escola particular, eu sei como que é. Desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, ele é treinado, essa é a palavra, treinado para passar nos vestibulares de sucesso. Agora, está aí o nosso desafio, preparar esses alunos também, para aqueles que não querem encarar, no primeiro momento, no mercado de trabalho, ele vá para o vestibular. Então, na minha época não tinha isso. Hoje, tem uma preciosidade que o São Paulo abriu, que é o Provão Paulista. Então, todo final do ano, mais ou menos ali em outubro, novembro, tem o Provão Paulista. Provão Paulista te abre para Unesp, Unicamp, USP. Eu tenho aluno que saiu de lá, que eu não vi isso em escola particular. Ele foi para o Largo São Francisco. Praticamente é uma oportunidade de ouro. Assim, se ele não virar juiz, é por vários acidentes ali no meio do caminho. Mas eu quero sempre incentivar esses alunos a mudarem de vida, melhorarem sua vida. Assim como a escola pública mudou a minha vida, eu quero que também eles tenham a mesma oportunidade. Oportunidade, não quer dizer que eu vou fazer por eles. Eu vou abrir as portas. O que eles vão fazer lá depende muito deles. É isso, professora, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, então eu quero agradecer muito a sua participação e vamos reforçar. Então, para esse vestibulinho de meio de ano, quem que pode se inscrever, professor? Alunos de 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio e aqueles que já concluíram, tá? Concluíram o ensino médio, ok? E lembrando, são vagas que vão até o dia 5 de junho, não pode perder a inscrição. A inscrição vai até 8 horas da noite, porque depois fecha o sistema e você não vai conseguir. E eu sempre recomendo, nunca deixe para o limite do horário, né? Às vezes a gente fala que é coisa de brasileiro, mas se puder adiantar é sempre bom. Com toda certeza, reforçando o site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Telefone da ETEC Trajano Camargo para dúvidas tanto do vestibulinho quanto para as empresas que querem fazer parceria com essa escola sensacional que é pública e aqui em Limeira. Então, 19-3441-8838. Só procurar a professora Robertson. Professor, mais uma vez, muito obrigada por participar do Onda Talks. Muito obrigado, Graziele. Para mim é uma honra, porque eu tenho certeza que essa nossa conversa vai atingir muitas pessoas que querem um bem não só para a nossa sociedade, mas principalmente para a educação. Com certeza.
Obrigada mais uma vez. E a você que ficou com a gente até o final, meu muito obrigada. Na semana que vem, o Onda Talks volta com mais informação, com mais conteúdo para você. Até lá.